Bom, gente, se puderem compartilhar esse vídeo, tá? Compartilhar, se inscrever no meu canal, poder continuar fazendo meus relatos das minhas experiências, dentro da minha paranormalidade, dentro da minha trajetória de vários lugares que eu frequentei, participei de alguns rituais, né? Porque eu busquei muitas explicações para as coisas que eu via, as coisas que eu percebia. E eu participei de um grupo de mulheres, era mais ou menos 4 mulheres, basicamente 4 mulheres, que eu e mais 3 pessoas tínhamos um grupo em que fazíamos regressões, vidas passadas, uma pessoa de cada vez deitada numa maca, e eu e mais 2 pessoas tínhamos vidência, clarividência, e uma não tinha uma intuição muito forte. Ela que organizou esse grupo, era na casa dela. Participei desse grupo durante 4 anos e meio, uma coisa assim. Eu saí porque eu fui contra algumas coisas que elas faziam. Não bateu com a minha ética, algumas coisas que elas faziam eu não gostava, então por isso eu saí. Mas foi bastante interessante para mim, foi importante, porque nesse grupo eu desenvolvi uma série de coisas de clarividência. Faz muito tempo isso. Deixa eu ver, faz mais de 15 anos. Também, mais uma vez, eu não sei a data exata. Mas fazia mais de 15 anos. Eu devia ter 20 e poucos anos quando eu fiz isso. Mais ou menos 20 e poucos anos, só que eu não sei exatamente a idade. Talvez 24 anos. 23, 24 anos. Faz mais de 20 anos isso. E o trabalho consistia na casa dessa pessoa, que ela tinha um conhecimento de magia, um conhecimento ocultista muito grande, que ela estudou isso mais de 20 anos e ela trabalhava com isso. Ela não era vidente, ela era uma pessoa que tinha uma intuição violenta. A intuição dela era praticamente uma vidência. E quando ela ficava perto de alguém, ela falava um monte de coisa e ela não tinha como saber. Então, em vez de ela ver, ela intuía. Só que ela tinha desenvolvido a intuição dela nesses trabalhos que ela fazia. Ela tinha um trabalho muito forte com outras dimensões. Ela acreditava em outras dimensões, trabalhava com isso. E uniu eu, uma outra mulher que é clarividente, bastante, e uma outra pessoa que eu não me dava, não tinha uma relação boa, que também tinha uma vidência durante os trabalhos. Eu tinha mais afinidade com ela e com uma mulher que era mais velha que ela é clarividente. Com a 4ª pessoa eu não tinha muita afinidade como pessoa, não tinha afinidade nenhuma, na verdade. Só com as 2, né? Mas ao todo fomos 4 pessoas. Então as pessoas deitavam na maca e ela queimava pólvora em volta da pessoa. E na minha experiência, quando você queima pólvora em volta de uma pessoa, abre uma série de campos em outras dimensões que a pessoa que tem sensitividade consegue perceber um monte de coisa. Então você queima a pólvora em volta da pessoa, deitada numa maca, e aí abre um monte de planos imediatamente. É como se fizesse uma grande abertura e dá para perceber uma série de coisas ligadas àquela pessoa. Dá para você fazer uma leitura do campo da pessoa, de quais os problemas que ela está tendo, quais os espíritos estão em cima dela, quais as ligações de vida passada que ela tem. E nesse trabalho foi muito importante para mim, que eu fiz durante 4 anos e meio, porque eu pude perceber as camadas que estão em torno de uma pessoa, e para mim eu conseguia ver, e a gente via juntas, as 4, a gente anotava e depois a gente conversava sobre isso no meio do trabalho, e a gente direcionava o trabalho para qual o problema mais grave que estava em volta daquela pessoa e como a gente ia trabalhar isso em outra dimensão, e as 4 trabalhavam isso simultaneamente. Eu considero esse trabalho muito poderoso, muito forte, muito violento. Talvez pareça um pouco como hoje em dia
Esse trabalho que eu fazia faz 24 anos atrás, 26 anos atrás, né? Hoje eu tenho 50. Então, parece um pouco como mesa radiônica, porque realmente, depois da pólvora estourar, abria um monte de coisa. E a gente trabalhava todos esses padrões, essas visões, juntava nós quatro, a gente anotava e encaminhava o trabalho. E a gente tinha retorno, que as pessoas resolviam uma série de coisas. E era bem interessante. Eu mesmo já deitava lá e elas me trabalhavam, e uma trabalhava, a gente trabalhava uma outra. E ao mesmo tempo trabalhava pessoas também que vinham e ela cobrava e ela fazia esse trabalho na casa dela e eu participei desse trabalho durante 4 anos e meio. Então, por exemplo, estava uma pessoa e depois que a pólvora estourava, apareciam as principais vidas passadas daquela pessoa, os principais acontecimentos, espíritos ligados àquela pessoa, situações, todos os planos espirituais ligados àquela pessoa. Apareciam umas 5 ou 6 coisas. E a gente via as coisas simultaneamente, conversava. E quando a gente ia conversando sobre a situação da pessoa, batia com o que a pessoa estava passando, com como ela estava, tudo fazia sintonia. Não sei se eu expliquei direito para vocês, isso é bem complexo, mas foi um trabalho muito forte e para mim foi bem importante, que eu pude perceber que as pessoas têm um campo espiritual bem ativo em outras dimensões e que você tem que simplesmente acessar isso, o que também é bem perigoso. O que acontecia comigo desses trabalhos que eu fazia, eu acho trabalhos pesados e muito fortes, talvez pesados demais, e eu fazia esses trabalhos 8 horas por dia. Era muito tempo fazendo trabalho de vidência, era 8 horas por dia fazendo vidência. Era muito forte. Teve uma vez que eu cheguei na minha casa, de tanto que eu via coisa em outra dimensão. Menina, eu cheguei em casa, comecei a ver coisas de outra dimensão dentro da minha própria casa. E eu tinha que acalmar isso, sempre acalmar. E fazer coisas para acalmar, porque meu terceiro olho abria demais. E ficava muito conectado com outras dimensões e é muito forte. Só que uma coisa que eu percebi nesses trabalhos é que a gente conseguia acessar vidas passadas e ao mesmo tempo a gente conseguia acessar planos superiores, maiores, ligados àquela pessoa que estavam conectados. A gente conseguia acessar simultaneamente essas duas coisas. E a gente conseguia trabalhar essas energias. Aí eu pude perceber que nesses planos superiores, planos maiores que apareciam também, apareciam entidades ligadas àquela pessoa. E muitas vezes entidades que ninguém conhece muito, que não são católicas, não são necessariamente também do candomblé, são espíritos ligados àquela pessoa em níveis mais altos, talvez espíritos mesmo ligados àquela pessoa em graus mais altos de planos, de dimensões. E a gente conseguia fazer conexão. Eu tive experiências muito fortes nesse trabalho. Isso abriu muito a minha visão em relação à parte espiritual. Foi muito importante para mim. Muito importante. E realmente eu fiquei completamente absorta, ligada a todo esse trabalho. Fiquei muito ligada nesse tipo de energia que ela trabalhava. A gente conseguia direcionar uma série de coisas. Ela puxava falanges extraterrestres para fazer limpeza, que era uma coisa da dona da casa, ela tinha isso, para mexer nas coisas. Eu basicamente fazia conexão com os espíritos ligados à pessoa que estava ali sendo trabalhada. E aqueles espíritos que estavam ligados à pessoa em planos mais altos é que eu puxava para trabalhar, porque já era ligado à pessoa. E eu tive experiências incríveis nesse trabalho. E é bem interessante. E aconteceu quando eu chegava na minha casa para dormir, que eu ficava 8 horas trabalhando. Eu sentia muita coisa na minha casa e via muita coisa na minha casa do que eu tinha sentido durante o dia. Ficava com aquela coisa aberta e eu pude perceber um monte de coisas
do que influencia uma pessoa aqui na Terra. Uma pessoa que está aqui encarnada hoje tem influências de vidas passadas, com certeza. Se eu sou a favor de ficar mexendo com vida passada, hoje em dia eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de que a pessoa faça algum trabalho de limpeza, de abertura, de consciência, de fé, de devoção, o que seja. Mas faça um trabalho para ela se desenvolver. Pode ser até devocional, entendeu? Dentro da linha que ela escolhe. Agora, eu não acho que é ótimo ficar mexendo em vida passada, porque eu já vi muita coisa, padrões de vidas passadas influenciando uma pessoa aqui hoje. Mas eu acho perigoso ficar cutucando isso, fazendo regressão para voltar para isso, entendeu? Porque eu acho que mexe muito com a cabeça da pessoa e pode confundir a pessoa, essas informações. Porque eu acho que é muita informação. Da minha parte mesmo, eu vi várias encarnações de minha vida passadas, o que eu acho que foi bem pesado. E mexeu muito comigo e faz a gente ficar mais humilde, né? Faz a gente ver que a gente já passou por muito mais coisas que a gente imagina e que a gente traz essas feridas, né? Esses sofrimentos, esses pesos hoje e que isso de alguma forma continua sendo trabalhado em termos de consciência. Foi um trabalho totalmente ligado ao ocultismo, não tinha uma visão religiosa esse trabalho, era ocultismo pelo ocultismo, não tinha nada de religião. E para mim foi muito importante, só que era informação demais, porque tinha 4 pessoas fazendo leitura daquela pessoa que estava queimando a pólvora. 4. E a gente trocava informações. E acontecia várias vezes de eu ver coisas que a outra pessoa também via igual. E a gente entrar na mesma história daquela pessoa, sintonizar na mesma coisa e falar, ver a mesma situação. Então, em termos de sincronicidade, para mim foi muito importante isso, porque eu pude perceber que realmente existem coisas que estão afloradas nas pessoas. Uma pessoa pode estar com um problema espiritual hoje, um problema hoje, que pode estar ligado a coisas de outra encarnação, isso está reverberando. Em uma mesa radiônica ou esse trabalho de ocultismo, você consegue entrar nessa situação e mexer nisso e aliviar isso e minimizar isso. O candomblé também faz isso. O candomblé também mexe com isso. Só que o candomblé mexe com odus, mexe com energias, com situações em outra dimensão, energias. Chama odu, né? E você minimiza isso. O ocultismo também trabalha com isso, né? A única questão é que dentro dos ocultistas todos que eu já conheci na minha vida, o problema é que às vezes eles ficam muito em função da vaidade e do dinheiro, do enriquecimento e da manipulação do outro. E aí eu pulo fora, vou embora, entendeu? Porque a minha situação é de investigação, de conhecimento, de melhorar o outro, mas eu acho que a gente está aqui para aprender e tem muita coisa para a gente aprender. E eu trago essa experiência que eu tive com esse grupo, foi muito importante para mim, porque é como se uma frase que tem na Sefer Yetzirah, que é um livro sagrado judaico, de que o ser humano é uma casca de cebola, que tudo está em camadas, eu acredito plenamente nessa frase dentro do ocultismo também, porque eu acho que nós somos influenciados não só pela nossa experiência com infância, com antepassados, que é um karma que a gente carrega do nosso sangue, nossos antepassados, mas também por energias passadas, por vidas passadas, por autoconsciência de outros tempos, outro momento, outra geografia, outros lugares, e que de alguma maneira a gente carrega isso também dentro da nossa alma, da nossa existência. Isso para mim é totalmente oculto, né? E mexer nisso é um campo perigoso. É perigoso, acho perigoso. Acho bastante perigoso. Mexi bastante com isso durante 4 anos e meio com esse grupo. Me afastei porque não senti questão de valores, de ética.
da pessoa que organizava, porque eu achei que ela estava querendo manipular pessoas. E não acho bom manipular pessoas. Eu acho que a gente tem que trabalhar para falar o que tem que falar, para ajudar o outro, mas não para manipular emocionalmente e prender ninguém a você. É a minha opinião. Eu acho que não se brinca com essas coisas. Essas coisas não dá para brincar. Foi uma experiência muito importante para mim. E tinha essa relação com a pólvora, né? Que depois eu nunca mais mexi, né? De que você mexer com pólvora também é bem perigoso, né? Porque ela tinha meio quilo de pólvora dentro de casa, é perigosíssimo, né? Pode explodir até o apartamento, o prédio, né? Mas ela colocava esse fio de pólvora, queimava a pessoa deitada na maca e aparecia um monte de coisas ali, entendeu? Quando queimava a pólvora e pegava fogo, parece que o fogo trazia, revelava muita coisa. Não tenho vontade de mexer com pólvora, porque eu acho perigosíssimo, não mexo mais com nada disso. Mas eu acho que o ser humano carrega muita coisa. E o clarividente, o paranormal, o sensitivo, o intuitivo, o astrólogo, o tarólogo, a pessoa que mexe com as questões ocultistas, pode acessar e pode trabalhar isso e pode mexer nisso. Entende? A questão toda está mexendo numa coisa sagrada. Tudo que você entra dentro da pessoa é sagrado, né? Porque é a energia dela, a vida dela, é a proteção dela, é o espaço dela que a alma habita. Então, isso não é brincadeira. E realmente, cada pessoa que deitava ali, estourava pólvora, vinha várias encarnações, vinha umas 4 ou 5 coisas diferentes. E tinha uma história, sabe? Como se a gente visse a história passando como se fosse um cineminha, sabe? E mostrava assim alguns padrões. E ela ficava pegando isso que a gente escrevia e depois via os padrões que apareciam. Ela identificava padrões que estavam atrapalhando a vida daquela pessoa. Padrões, situações que as pessoas viveram, que eram padrões ligados à luxúria, ligado a ódio, ligado à guerra, ligado a poder. Padrões que ela identificava e que a pessoa tinha problemas com aqueles padrões e que teria que ser trabalhado para dissolver, para minimizar isso, através de próprios espíritos que apareciam ligados àquela pessoa, que iam ser invocados para trabalhar o karma da pessoa. Eu acredito nesse tipo de trabalho, de uma coisa que a gente chama de limpeza. Descarrego, limpeza, acredito nisso. Por isso eu falo de banhos, por isso eu falo do floral, por isso eu falo de meditação, falo de oração também, porque são formas de você elevar. E acredito que quando você se eleva, você pede para descarregar, para limpar, para diluir alguma coisa pesada que você carregue, que pode ser do teu emocional, do teu espiritual ou de espiritual da tua família, teus antepassados, ou algum trabalho que tenham mandado para você, ou a casa que você tá, que a gente tem que estar o tempo todo mexendo nessas energias. Porque enquanto a gente está aqui na Terra, a gente está rodeado de energias, de situações que afetam o nosso corpo, afetam o nosso caminho. E prosperidade todo mundo quer, realização todo mundo quer, mas tem que olhar em volta e ver as influências que estão à nossa volta, que podem atrapalhar, que podem estar influenciando para impedir alguma realização material, pessoal. Olhar para essas energias, estar sempre identificando e se trabalhando. É um trabalho interno. A gente vai chamar isso de trabalho espiritual. Valorizo muito o trabalho psicológico, porque também a gente carrega muita coisa dentro da nossa psique, da nossa mente, do nosso emocional.
Mas também existem trabalhos espirituais, porque a gente carrega também muita coisa, influências energéticas do passado, seja ele familiar, dessa vida tua ou de outras encarnações. Vai entender isso, né? E aí essa coisa de encarnação eu acredito 100%, mas eu não gosto de ficar investigando isso, evidência. Não é uma coisa que eu gosto de cutucar, de mexer. Só vejo o que está influenciando o momento e vou trabalhar esse momento agora, o que tem agora na vida da pessoa. Mas, claro que isso pode ser investigado através de pessoas que queiram investigar isso, até dentro da hipnose, né? Não só dentro da linha ocultista, até dentro da astrologia kármica, né? Eu já fiz um mapa astral kármico e a pessoa falava só de vida passada, de influências, de padrões de vidas passadas na minha vida. Era um mapa astral kármico que falava disso. O ocultismo é muito vasto, né, para ver isso. Essa história eu trouxe agora para vocês. Mais uma memória que eu vou trazendo. E vamos falando. Se alguém souber de algum trabalho parecido, já ouviu falar de algum trabalho assim. Você junta 5 sensitivos, né, para fazer um trabalho de ocultismo com uma pessoa, você consegue alcançar uma série de coisas, né? Então essa mulher fazia isso. Juntava ela mais 3 e as pessoas tinham capacidade de paranormalidade, se uniam para avaliar aquela pessoa em outro nível de consciência, em outras dimensões, né? Por isso a pólvora. É um trabalho válido. A grande questão é como que esse trabalho é direcionado a longo prazo, né? Qual a ética do trabalho? Essa é uma questão muito importante. O problema das pessoas terem acesso a certos poderes é o abuso de poder, né? O ser humano tem que aprender a não abusar do poder que ele tem. Porque isso atrapalha o conhecimento, o entendimento e a nossa evolução. Obrigada, gente.